professoras, professores e equipe gestora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma formação de recuperação e aprofundamento de ciências da natureza, agora para a situação de aprendizagem 2 do segundo bimestre. Eu sou Evelise Cordeiro, atuo como professora de ciências da diretoria de ensino de Jacareí, faço parte da equipe de avaliadores educacionais da EFAP, sou bióloga de formação e venho me inserindo cada vez nesse design de aprendizagem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse segundo bimestre e como a equipe de ciências da natureza como um todo, sempre fala nas nossas formações, e eu também repito aqui, esse momento é um momento de trocas de experiências. Então, esse momento é um momento onde a gente aprende e faz em rede. E é lógico que aqui nós temos possibilidades para fazer, para pensar sobre e também para compartilhar com a equipe aí da escola, Eu já deixo um abraço virtual aos intérpretes de Libras que estarão aqui conosco e aproveito para fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos ruivos e cacheados, olhos castanhos e estou vestindo uma blusa terracota, com uma janela branca bem atrás de mim. E, nesse clima gostoso, a gente vai começar aqui o nosso encontro de formação. Então, hoje, nós temos aí a SA2, que eu vou compartilhar com vocês. E, para começar, vamos lá, Lembrando, que o caderno do Aprender Sempre de Ciências da Natureza, ele já está disponível e você pode acessá-lo clicando nesse link que a gente colocou aqui no slide. Então, fique à vontade, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Vamos aos objetivos da nossa formação de hoje. Retomar algumas informações importantes sobre o nosso eixo formativo, ensino por investigação, favorecer o planejamento de atividades de recuperação e de aprofundamento das aprendizagens a partir de abordagens que oportunizem um trabalho pedagógico voltado para as habilidades essenciais e também explorar as possibilidades de aprendizagem presentes na sequência de atividades 2, a SA2, enfatizando o nosso eixo formativo ensino por investigação, argumentação no ensino de ciências da natureza e contribuir para que tantos professores, professoras possam organizar as suas ações pedagógicas e planejar a aplicação da SA2, levando em consideração o contexto da sua escola e dos seus estudantes. Para isso, a nossa formação está dividida em 3 momentos. O primeiro momento é o ensino por investigação, onde nós vamos retomar um pouquinho a argumentação no ensino de ciências da natureza. O segundo momento, a sequência de atividades 2 e as apresentações de sugestões e abordagens dessa sequência. No terceiro momento, são as sugestões de atividades para o desdobramento da ATPC aí, nas escolas. Então, vamos começar
o nosso primeiro momento, ensino por investigação, na qual nós vamos só retomar algumas informações que são mais importantes sobre as nossas formações e esse eixo formativo. Como nós já conversamos na formação passada, o eixo formativo, ou seja, o eixo que interconecta todas as sequências da atividade da área das ciências da natureza, no segundo bimestre, é o ensino por investigação. Nós vemos aí nas imagens, né, os alunos envolvidos nessa investigação e hoje nós vamos entender um pouquinho melhor como será a abordagem desses assuntos ao longo das nossas formações. Para isso, nós dividimos a temática da investigação em 3 partes, para nos aprofundarmos cada vez mais. Então, na primeira dupla de formação, tanto etapa quanto ano e série, que nós trabalhamos lá, a SA1, nós nos aprofundamos na natureza da ciência. Então, nós podemos ver aqui a SA1 com natureza da ciência. Na formação atual, nós estamos nos dedicando a SA2 e trabalhando um referencial que traz a importância da argumentação no ensino de ciências. Então, nós temos aqui a SA2 com argumentação no ensino de ciências. E, por fim, nas formações dedicadas à SA3, aprofundaremos sobre o planejamento de atividades investigativas, como nós podemos ver aí na imagem, a SA3. Todas elas interconectadas no ensino por investigação, que é o nosso eixo. Para ilustrar, indicamos aqui o percurso formativo em relação aos temas principais que nós estamos trabalhando em cada uma das sequências de atividade de ciências. Lógico, nesse segundo bimestre. Aprofundaremos nessa a formação SA2, conservação da biodiversidade, e já passamos pela SA1 e, posteriormente, entraremos na SA3. E lá vamos nós para a nossa linha do tempo, agora, do segundo bimestre. E onde estamos, né? Somos esse pontinho verde aí. A 4ª formação do bimestre, uma formação de ano e série, e hoje iremos discutir possibilidades de ensino a partir de atividades da SA2, do caderno Aprender Sempre, tendo como foco abordagem sobre argumentação no ensino de ciências da natureza. Assim, já fizemos as formações sobre a SA1 e nas próximas serão as formações sobre a SA3. É importante lembrar que todas as formações já estão disponíveis, tanto no repositório quanto no YouTube, e você pode retomar essas informações se achar necessário. Retomando a formação da semana passada, né, a formação de etapa, nós temos aqui algo muito importante, que é sobre argumentação. Então, essa tal dessa argumentação que nos revela que argumentar é algo que está inerente a todas as áreas. Mas por quê, né? Por que argumentar? Para formular boas razões para o que proferimos e avaliar as razões fornecidas por outros, como está no referencial aí no slide para vocês. Então,
essa argumentação é expressar, sim, razões sobre o que pensamos ou fazemos. Assim, compreender a argumentação é importante tanto para formularmos boas razões, quanto para afirmar e proferir, e também para pensar, né, numa criticidade em várias áreas, não só em ciências da natureza. E a partir dessa argumentação, é possível associar culturas diferentes, como a cultura escolar, que está aí referida no círculo inicial, e também a cultura científica, que está no círculo ao lado. Cada qual tem os seus desdobramentos, as suas especificidades. Então, a ideia aqui é usar essa argumentação para empoderar, né? É lógico, o nosso estudante, com foco nas questões científicas que impactam o cotidiano e as decisões que eles tomam agora e que eles tomarão, né, numa sociedade também. Vale a pena ainda apontar que é por meio da compreensão dos discursos da ciência que o indivíduo tem mais chances de dialogar com a cultura científica, ou seja, se posicionar frente a ela. Então, nesse sentido, a argumentação é um dos discursos considerados mais típicos dessa esfera, no desenvolvimento dessas habilidades envolvidas com a argumentação, para que a gente tenha o ensino de ciência com um foco melhor para essas decisões do cotidiano que afetam tanto a nossa vida em sociedade também e a cultura escolar. Chegamos a nosso segundo momento, com a sequência de atividades 2 e as possibilidades que nós temos. São muitas possibilidades, então segura aí que nós fizemos um trabalho aí com várias ideias e, lógico, as suas ideias também podem ser compartilhadas e eu vou falar das nossas redes de compartilhamento de ideias daqui a pouco, né? Mas tenho certeza que se você já assistiu alguma formação, você já ouviu eu falando sobre o nosso Padlet e o nosso formulário. Vamos lá. Então, continuando o nosso segundo bimestre, temos aqui algumas possibilidades na SA2, conservação da biodiversidade. E como é que está dividida essa SA2? Temos 6 aulas colocando a célula e a genética de forma integrada e bem orgânica. Todas elas com possibilidades que podem se adaptar à sua realidade. Então, é de acordo com o nosso tempo, o tempo do nosso aluno e as possibilidades que a gente tem. Nessa SA2, do Caderno Aprender Sempre, nós temos 2 habilidades essenciais. Nós vamos explorá-las hoje de algumas formas. Quais são essas habilidades? A EF09CI08, associar os gametas à transmissão das características hereditárias e reconhecer os princípios da hereditariedade, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. A EF09CI09, discutir as ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação na transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. Mas essas habilidades essenciais,
elas ainda vêm acompanhadas por duas habilidades de suporte, né? Vamos lembrar do nosso currículo em espiral, que nós já trabalhamos lá no primeiro bimestre, e é lógico, cada vez mais com um acréscimo de complexidade das habilidades e competências. Então, eu deixo aqui as duas habilidades de suporte já desenvolvidas em outros anos séries. E vamos para o nosso objetivo geral. É importante, né, ressaltar que as nossas formações são organizadas em objetivos gerais e objetivos específicos, para que a gente consiga desenvolver essas habilidades e também o nosso eixo formativo lá nos objetivos específicos. O objetivo geral 1 é identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais e os objetivos de aprendizagem de cada aula. E como é que a gente pode fazer isso? Então, nós temos aqui um print, né, da aula 3, onde o objetivo da aprendizagem era conhecer as células reprodutoras feminina e masculina, os gametas, e entender o seu papel, relacionando-as com as características hereditárias que se relaciona intimamente à AEF09CI08, a outra habilidade. Essa atividade, ela é uma dinâmica, tá? Então, ela já tem essa característica de ser uma dinâmica, mas nós deixamos aqui uma outra adaptação para essa dinâmica, tá? Ela pode ser realizada em outros locais da escola, em subgrupos. Esses subgrupos, eles podem ser divididos em grupos de óvulos e espermatozoides, que podem ainda usar algumas caracterizações, como algum acessório, uma cor ou uma vestimenta específica, né? Por exemplo, para que esse aluno se envolva ainda mais na atividade. Ela pode ser ainda feita com palitos de madeira coloridos, que representam características oriundas dos progenitores, escolhidas até mesmo pelos próprios estudantes. Então, essa dinâmica, ela é dividida em 4 etapas: o cenário inicial, a fecundação, formação de um novo indivíduo e o resultado. E a gente pode usar materiais muito simples. E a interação dos próprios estudantes com essa atividade é o que revela um potencial maravilhoso, visto que a cada etapa novas pesquisas precisam ser feitas e elas podem ser realizadas e também de diversas formas, né? Tanto virtuais quanto com material que a gente mesmo pode trazer para a sala de aula, ou esse estudante já traz esse material de uma forma prévia. E também a gente pode e deve, né, fazer sistematizações de cada parte do processo, tanto na lousa, quanto no caderno, pelos grupos aí, quanto em possibilidades virtuais, né? Um Padlet, um Jamboard. Então, a gente tem muitas possibilidades que podem ser lançadas aqui para uma sistematização, até mesmo um documento de Word, tá? Então, essas discussões ao longo do processo, as impressões iniciais e finais, ao longo desse processo da dinâmica, é muito interessante. E toda essa dinâmica pode ainda ser compartilhada em um Padlet, onde o professor, né, nós,
podemos colocar um material anterior ou para consulta sobre o processo de formação dos gametas ou até mesmo sobre o núcleo da célula, suas funções. Assim, os alunos podem acessar previamente ou, dependendo da sua característica aí da sua sala de aula, pode ser um material de consulta posterior, um material de aprofundamento. Então, é uma dinâmica bem legal que a gente pode adaptar e aprofundar cada vez mais. Continuando, né, lógico, nas nossas possibilidades, temos muitas hoje, nós temos o objetivo geral 2 e o objetivo específico 2. O objetivo geral é organizar a gestão de sala de aula e adaptar as atividades à realidade escolar, de maneira a privilegiar metodologias diferenciadas e potencializar a participação, a autonomia, as interações e o engajamento desses estudantes. E o objetivo específico 2, atrelado ao nosso eixo aí, atuar como mediador de práticas argumentativas em ciências da natureza, de maneira a aproximar a cultura escolar da cultura científica. E como podemos fazer isso? Para continuar, né, nossa conversa, eu tenho esse print da aula 5, que começa com uma roda de conversa, que eu tenho certeza que é um meio muito comum e efetivo também, para que a gente tenha uma visão, principalmente dos conhecimentos prévios, e para que a gente tenha uma interação entre esses estudantes. Mas essa roda de conversa sobre Mendel, a primeira lei de Mendel e a metodologia científica, ela pode ser adaptada para um outro formato, através de uma nuvem de palavras. Eu tenho certeza que você se lembra sobre o site Mente, que nós falamos numa formação passada, e na verdade foi o João que falou desse site que forma uma nuvem de palavras virtual e que fica super bonitinha, né, com design. Os alunos adoram. Não tenho essa possibilidade? Vamos fazer uma nuvem de palavras na lousa mesmo, vamos convidar um aluno que tenha mais habilidade aí artística para formar uma nuvem de palavras diferente na lousa, no cartaz, de uma maneira que saia da rotina, até mesmo essa roda de conversa, né? E é lógico, a gente pode usar, né, essas perguntas, né, para que a nossa roda de conversa fique cada vez mais profunda. Então, vamos usar aqui o material de uma forma para que esse aluno consiga realmente pensar sobre a argumentação e conseguir argumentar frente às temáticas que nós estamos incentivando aí e dando material de apoio ou incentivando essa pesquisa contínua. Para continuar as nossas possibilidades, eu tenho aqui uma super adaptação com um show de perguntas. Esse show de perguntas, ele tá, né, bem focado na experiência de aprendizagem gamificada, mas é lógico, você pode adaptar de acordo com a sua sala, com a sua realidade. Mas eu deixei aqui, eu vou falar um pouco sobre essa possibilidade, tá? A gente tem uma sequência onde, inicialmente, a gente começa com a formação das equipes. Essas equipes são formadas de forma mista, tá? Elas escolhem o nome de acordo com a temática, e é importante que a gente já selecione uma comissão
para auxiliar, tanto na contagem dos pontos, quanto na verificação da experiência como um todo. Então, a equipe técnica, né, o apoio técnico é uma equipe importante também, a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a poucos minutos, tá? É importante também que a gente coloque esses pontos de uma forma divertida, gamificada, né? Eu estou deixando aqui a possibilidade de você produzir aí, com o auxílio dos alunos ou não, os DNA Coins ou os Mendel Coins, inspirado lá nas Bitcoins, né? Por que não? Então, a cada pontuação, essa equipe vai recebendo esses DNA Coins. Segunda parte da nossa experiência gamificada. A dinâmica das perguntas, né? As perguntas propriamente ditas. A dinâmica das perguntas pode ser com um apresentador ou uma apresentadora, pode ser também pelo Kahoot, pelo PowerPoint, onde todos participam de uma vez, ou não, dividida em etapas. É importante que a gente deixe claro para esse aluno, para esse grupo, como é que vai ser a sua experiência de aprendizagem, para que ele consiga acompanhar também. E é importante, e seria bem interessante, que a gente divida em fases: inicial, médio, difícil, fácil, médio, difícil. Os alunos já estão acostumados a ter essa divisão em fases, tá? A terceira parte da nossa experiência gamificada são os campeões, tá? Então, os campeões de cada fase podem receber um incentivo gamificado, como, por exemplo, alguns upgrades, né, umas medalhas, alguma coisa aí que significa que ele vai ter uma ajuda, ou a equipe, né, vai ter uma ajuda especial, ou mais tempo, ou direito à pesquisa. Então, pode pensar de acordo com a sua realidade. E o time campeão já fica com um objeto que simbolize que ele foi o campeão desta atividade. E isso pode ser feito em diversas atividades, em diversos momentos. Então, essas equipes, elas podem perdurar durante o ano. E esses objetos, essas medalhas, essas insígnias, né, podem ficar durante o ano. E a gente chega na quarta e última parte, e assim, que tem uma importância bem significativa, que é a sistematização e também a avaliação da experiência. Na sistematização, é aqui que a gente vai ligar intimamente a argumentação. Então, aqui você pode e deve, né, mediar essa argumentação de diversas formas. Esse aluno pode construir um glossário, um mapa conceitual, um texto argumentativo ou algo que faça sentido à sua turma. É lógico que a gente tem que verificar como foi a experiência para a nossa turma, fazendo aí uma avaliação bem simples de que gostei, quero mais, senti falta. Então, eles vão escrever ou falar, sinalizar de alguma forma, tá? E eu deixei até para a fala final desse slide para destacar, né, a importância da mediação científica que o grupo de apoio técnico formado por esses alunos terá. Então, esse grupo vai ver quais são as questões que tiveram menor número de acertos e vai pensar
em formas de retomar essas temáticas, essas questões, para que essa experiência gamificada não fique só no momento, mas realmente faça todos os grupos se integrarem e que faça a argumentação surgir com força aí. E vamos continuar, né, gente? Chegamos ao nosso objetivo geral 3, dialogar sempre que possível com outros professores da nossa unidade escolar, visando o desenvolvimento de ações pluri- ou interdisciplinares. E o objetivo específico 1, promover oportunidades para a construção de um ambiente de aprendizagem argumentativo em sala de aula, de modo ações discursivas e argumentativa da ciência. Então, pensando nesses 2 objetivos, nós trouxemos aqui algumas possibilidades. Vocês já perceberam que eu tô, né, como sempre, com muitas possibilidades. Mas, pensando nessas ações interdisciplinares e também na construção argumentativa do pensamento científico e como fazer ciência, temos um print da aula 4, que vem com uma temática de uma habilidade suporte e pode ser realizada em parceria, tanto com a língua portuguesa, quanto e com a sala de leitura, também com a tecnologia, com outras áreas que você aí identificar que sejam possíveis, então fique à vontade, né? Cada um sabe da sua realidade. Mas de que forma a gente pode trabalhar essa aula 4? Reprodução dos seres vivos e os princípios da hereditariedade. Falando sobre reprodução sexuada, exceção para fungo causador do pé de atleta. Então, vamos pegar o fungo causador do pé de atleta para inserir as possibilidades. Você pode, claro, fazer de forma como está descrita no caderno, que leva o aluno a uma leitura crítica, através da interpretação, discussão e pesquisa dos conceitos, quanto de uma outra forma que eu pensei e vou colocar aqui para vocês, tá? Que forma que a gente pode pegar essa atividade da aula 4 e transformar? Simples, não é difícil. Primeiro, parceria com a língua portuguesa e com a sala de leitura. De que forma? Explorando o texto, reprodução sexuada, exceção para fungo causador do pé de atleta. De forma individual, lá na aula de língua portuguesa. Então, a professora vai mediar esse processo e vai dar um olhar, né? Talvez até diferente do que a gente tenha para essa argumentação. Depois disso, os alunos vão colocar as suas percepções sobre essa exploração do texto. Depois dessas percepções, nós vamos fazer de alguma maneira, ou por sorteio, esse grupo, ou por similaridades também, montando um grupo, tá? Então, nós vamos montar esse grupo depois que eles fizeram as percepções do texto individual, eles vão compartilhar essas percepções em grupo. Depois disso, nós vamos dividir o texto em cores, ainda nos grupos. Agora é com a gente, tá? Ou, se você tiver uma parceria aí, pode passar para frente também, não tem problema. Mas qual é o objetivo dessa divisão em cores do texto? Fazer com que os grupos, né, os alunos, identifiquem
Por exemplo, vamos pintar os objetivos em vermelho. Então, todo mundo vai destacar onde é que está ou onde estão os objetivos daquele texto, né? E em vermelho. A metodologia utilizada em laranja. E a gente pode fazer uma ficha para o grupo. Aí ele vai colocando essas informações numa ficha do grupo e a gente consegue ter essa ficha mais organizada. Chegando ao momento final, que é o momento 4, momento de partilha entre os grupos, nós podemos utilizar a ficha aí também e a técnica da borboleta e da abelha, que talvez você já tenha utilizado de uma outra forma. Mas a borboleta é uma pessoa escolhida que tem o objetivo de deixar o grupo focado. Então, ela vai coordenar e organizar as ideias. E a abelha é aquela pessoa que vai partilhar, né, entre os grupos as informações. Isso pode acontecer ao longo do processo também. Então, é muito interessante que a gente consiga fazer essas conexões entre os alunos. E aqui, a gente finaliza com uma fofoca científica. Então, o aluno pega tudo que ele sistematizou e agora entra a argumentação para que ele faça um mural. E esse mural pode se transformar numa postagem semanal nas redes sociais da escola, ou numa postagem mensal em algum quadro ou mural mesmo que tenha na escola, até mesmo para outras ciências, né? Utilizar desse espaço de fofocas científicas, ou fofocas das ciências, ou se liga aí. Bem, você pode dar o nome que você quiser. Como outra possibilidade, usando a mesma atividade lá da reprodução fúngica, tá? Eu deixo aqui, com essa ideia de investigação científica, que tal fazer uma busca por micro-organismos na escola? Lembrem, né, daquele experimento simples, como gelatina, açúcar e, né, caldo de legumes, carne e tudo mais, que a gente consegue fazer um meio de cultura e a gente poderia pesquisar e fazer com que esse aluno argumente ainda mais sobre as possibilidades, sobre o que ele está vendo, ou o que ele esperava, ou o que isso tem a ver com o texto inicial lá da reprodução dos fungos. Então, mais uma possibilidade eu deixo aqui para vocês. E agora sim, na nossa última possibilidade, mas são muitas, viu? Ainda utilizando a mesma aula da reprodução dos fungos, a gente pode adentrar um pouquinho mais na tecnologia usando jogos virtuais, que podem ser feitos aqui no WordWall. Não sei se você conhece, ele é bem conhecido. E também explorar o site da Universidade Federal do Paraná, que tem um laboratório virtual. Então, a gente pode ver esse fungo, ver diversas células e levar esse aluno a se aprofundar ainda mais na temática e fazer com que as dúvidas surjam com essa argumentação cada vez mais aflorada. E nós chegamos aqui no nosso terceiro momento com as sugestões de atividades para o desdobramento da TPC na escola, onde você pode baixar aqui no arquivo
todas as informações que nós estamos colocando nesse roteiro formativo para as ciências da natureza. E, como sempre, a gente deixa a sugestão de baixar os cadernos do Aprender Sempre, né, nesse segundo bimestre, analisar as atividades e adaptar com a sua abordagem, com a sua realidade. É lógico, essas reflexões já desenvolvidas na formação passada, elas são muito importantes para que a gente construa a nossa realidade, né? Então, peguem essas reflexões e construam as realidades de vocês também. Explore as ferramentas digitais, os artigos e os demais recursos que nós indicamos aqui nessa pauta. Apropriem-se desse momento formativo com os pares. Esse é um movimento muito legal que a gente tem a potência de fazer nas nossas ATPCs. E é lógico, não poderia faltar de que a gente está esperando o seu contato na nossa comunidade, que temos aqui nos Padlets e no nosso formulário. E eu gostaria de deixar aqui um pedido especial. Gente, vamos postar lá, porque só o de ciências, que não tem atividades ainda da rede, de biologia, de química e de física, já tem atividades postadas. Então, por favor, gente, vamos mostrar que nós, professores de ciências, estamos, sim, trabalhando bem com as nossas realidades, né? E também formar outros professores na nossa rede. Para sistematizar, retomamos informações importantes sobre o nosso eixo formativo e a estrutura das formações de ciências da natureza no programa de recuperação e aprofundamento. Nesse segundo bimestre, exploramos a sequência de atividades 2 a partir de diferentes abordagens, com foco no nosso eixo formativo do segundo bimestre, ensino por investigação. Aqui, argumentação no ensino de ciências da natureza. Conhecemos as sugestões de atividades para o desdobramento nas escolas e conte para nós aqui no QR Code o que você achou dessa formação como um todo. E temos também as nossas referências. Eu me despeço de todos e espero que eu possa ter trazido alguma informação ou algum começo aí de ideia que possa ser aplicado na sua realidade. E lembrando, estou esperando aí o nosso compartilhamento lá no Padlet e também no formulário, tá? Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.